E outra coisa importante dessa aula de hoje é que eu quero que vocês tenham pelo menos uma visão geral da história da astrologia, tá? Bem resumidinha que eu vou fazer agora. E depois eu vou trabalhar o detalhamento disso nos próximos vídeos, que vai ter bastante conteúdo. O que vocês devem saber de um esboço geral da história da astrologia? Então vamos lá. Primeiro, a astrologia sistemática existe há mais ou menos 6.000 anos, ou, dito de outra forma, ela começou há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Isso são datas aproximadas. Tem fontes que falam que a astrologia tem 5.000 anos, tem fontes que falam que a astrologia tem 4.000 anos, mas eu achei lógico a fonte que diz que a astrologia possui mais ou menos, a astrologia sistemática possui 6.000 anos. Eu cito algumas fontes e referências na parte de baixo do vídeo, tá? Vocês acompanhem ali. Mas, por exemplo, a astróloga Maria Eugênia de Castro, ela é uma das astrólogas que aponta que a astrologia sistemática possui 6.000 anos de existência. Esse detalhe, tá? Se foi 6.000 anos, 5.000 anos, não é o ponto principal, tá? A gente não precisa se apegar a esse detalhe. Vamos imaginar aqui uma média de 6.000 anos. A astrologia sistemática, ela tem uma média de 6.000 anos de existência. O que eu estou chamando de astrologia sistemática? É a astrologia que já possui o mínimo de doutrina sistematicamente elaborada, sistematicamente construída, tá? Antes dos 6.000 anos, tá? Antes ainda, existem registros arqueológicos de que o ser humano já olhava o céu e fazia anotações em ossos, pedras e cavernas há 15.000 anos. Tem fontes ainda que vão para um período mais anterior ainda. Então, parece que tem registros arqueológicos que são de mais de 20.000 anos atrás. Então o ser humano já olhava o céu e fazia anotações em ossos, pedras e por aí vai. Mas ainda não se tinha uma astrologia, né, em forma de teoria, em forma de uma doutrina. Isso deve ter começado a surgir com as civilizações mais antigas, civilizações mesopotâmicas e outras civilizações antigas ainda, como os persas, a Síria, o Antigo Egito e por aí vai. Então, os autores que eu consultei, já citei nas fontes abaixo do vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Então, esses autores citam uma fase que pode ser chamada de proto-astrologia, tá? É uma fase anterior a esses 6.000 anos, começa por volta de 15 ou 20.000 anos atrás. A partir de 6.000 anos atrás em diante, nós temos a astrologia sistemática e nós temos uma primeira fase da astrologia antiga que vai até o período grego. Depois dessa primeira fase muito antiga, que nós podemos chamar de proto-astrologia, a maioria dos historiadores, tá? A maioria dos historiadores que estudam história da astrologia, eles definem as seguintes fases, tá? Os principais períodos da história da astrologia. Eles definem 4 períodos. O primeiro grande período seria o período da astrologia grega ou helenística, que começaria por volta de 263 anos antes de Cristo, isso mais ou menos. Vamos arredondar para 300 anos antes de Cristo, tá? Então isso seria a primeira fase, a primeira grande fase histórica da astrologia, que é a fase grega e que vai até o século 8 depois de Cristo, dura bastante tempo. Detalhe, quando eu falo da astrologia grega, eu já estou incluindo todos os milênios anteriores das astrologias mesopotâmica, da astrologia egípcia e da astrologia de outros povos antigos que foram absorvidos pela astrologia grega, tá? A astrologia ocidental, a gente considera realmente que a história da astrologia ocidental começa com a astrologia grega. Seria a primeira grande escola da astrologia tradicional. Nós vamos ter uma segunda escola importante, que é a escola da astrologia árabe, que ela vai do século 8 até o século 12 depois de Cristo. Depois, nós temos a terceira fase da história da astrologia, que é o período latino medieval,
tá? Muitas vezes é chamado de história medieval, tá? História da astrologia medieval. Mas muitos autores designam assim, período latino medieval. Ele vai do século XIII até o século XV, tá? Tem autores que consideram o período árabe e o período medieval juntos, como se fosse um período só. E aí pegaria do século VIII até o século XV. Também existe essa maneira de enxergar a história da astrologia. E depois temos o período clássico renascentista, que vai do século XVI até metade do século XVIII. Detalhe, da metade do século XVIII até a metade do século XIX, é como se tivesse uma ruptura, e isso é importante, gravem isso, é como se tivesse uma ruptura sem produção de conhecimento astrológico, de tal modo que, a partir da segunda metade do século XIX até os dias atuais, nós vamos ter o que é chamado de astrologia moderna. Mas observem esse detalhe. O surgimento da astrologia moderna, então, tem um período anterior de um século em que não é produzido conhecimento astrológico, e aí você tem uma ruptura entre a astrologia moderna e toda a astrologia de 6.000 anos que é produzida antes do século XVIII. Então, vocês devem estar vendo a complexidade que envolve esse tema da história da astrologia. Além de ter muita informação, porque são 6.000 anos de história da astrologia sistemática, ainda por cima, os diferentes autores possuem diferentes critérios para analisar os documentos históricos, interpretar esses documentos e agrupar, por exemplo, os ciclos ou fases da história da astrologia. Então, recapitulando, depois de consultar vários autores, eu estou adotando essa classificação que eu falei para vocês. A primeira grande fase da história da astrologia seria a astrologia grega, tá? Que ela já incorpora a astrologia mesopotâmica, a astrologia egípcia, e ela teria início 263 anos antes de Cristo, embora ela já pegue todos os milênios anteriores das outras astrologias, tá? Mesopotâmica, egípcia e por aí vai. Tá? De 263 anos antes de Cristo até o século 8 depois de Cristo. Aí nós temos a astrologia árabe, que vai do século 8 até o século 12 depois de Cristo. A astrologia latino-medieval, que vai do século 13 até o século 15. Alguns autores, como eu falei, considerariam essas duas escolas como sendo uma só. Aí nós teríamos 3 escolas em vez de 4, né? Mas a quarta escola, conforme eu estou considerando, seria a escola do período clássico renascentista, que vai do século XVI até a segunda metade do século XVIII. Um rompimento de 100 anos, e aí na segunda metade do século XIX surge a astrologia moderna, recuperando fragmentos perdidos da astrologia tradicional e até distorcendo alguns desses saberes, assim, distorcendo alguns conceitos. Mas aí essa astrologia moderna surge na segunda metade do século XIX e é ela que nós praticamos até os dias atuais. Desde o final do século XX, tá? Na última década do século XX, surgiu astrólogos que estão recuperando a astrologia tradicional em suas fontes. E aí eles estão trazendo a astrologia como ela realmente foi praticada durante os últimos 6.000 anos. Mas esse estudo ainda é um estudo que está no seu início, foi recuperado muitas coisas, mas ainda são fragmentos. Quando eu for diferenciar na aula, tá? Na aula que vai diferenciar a astrologia moderna da tradicional, eu vou entrar mais a fundo nesses temas. Nessa aula de hoje, então, eu quero que vocês fiquem com esse esboço que já foi feito e fiquem atentos para as próximas aulas de História da Astrologia, que eu vou esmiuçar cada uma das escolas, vou esmiuçar cada um dos períodos desse tema. Então, eu vou terminando por aqui essa terceira aula, que é a aula de História da Astrologia, é uma aula introdutória, tá? Vai ter vários vídeos de continuação, como eu já expliquei,
Assinem o canal, se inscrevam no sininho para não perderem nenhuma notificação de vídeos novos, principalmente quem está acompanhando os cursos. Então eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela audiência, um grande beijo, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!